Era suposto ser apenas uma tarde comum na padaria de Rossetti, em South Boston. O riso de crianças saltou ao redor da sala. Os fornos zumbiam constantemente. O aroma quente de açúcar flutuava pelo ar. Então a porta abriu suavemente. Hesitante, uma mulher sem teto entrou, sua mão segurando a pequena mão de uma menina, tênis gastos em seus pés, cabelo loiro amarrado para trás com uma fita que tinha desfiado e afinado com o tempo. Os olhos azuis da mãe pareciam cansados. O tipo de vida cansada que esculpe em uma pessoa após anos de esforço apenas para sobreviver. Elas pararam em frente ao balcão de vidro cheio de bolos frescos, glacê brilhante, morangos brilhando como pequenas joias e velas esperando por festas de aniversário. A menina sussurrou: "Mamãe, o rosa com borboletas é tão bonito. Posso escolher um?" A mãe engoliu em seco e forçou um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Então ela se inclinou, baixando a voz para a caixa com palavras que apenas 3 pessoas na sala podiam ouvir. "Senhora, você tem algum bolo perto da data de validade?" "Apenas um pequeno. Hoje é o aniversário da minha filha." A caixa franziu a testa. Atrás delas, alguns clientes soltaram pequenas risadas zombeteiras. Mas outra pessoa ouviu também. Sentado em um canto escuro, segurando uma pequena xícara de espresso entre dedos marcados com uma tatuagem de bússola, estava Marcus Valenti, o mais poderoso chefe da máfia em Boston. Ele viu como a menina tentou esconder sua decepção. Ele viu a mãe fingindo não notar os olhares de desprezo. E ele ouviu cada palavra, mais clara que tiros. A caixa soltou um suspiro impaciente. "Não, senhora. Somos uma padaria, não um lixão." A menina abaixou a cabeça. A mãe piscou rápido, tentando conter as lágrimas. O chefe da máfia levantou-se lentamente. Uma perna de cadeira arranhou o chão. A padaria inteira congelou. Ele se aproximou, imponente atrás delas, sua alta sombra se espalhando pela vitrine de bolos. "Com licença," ele disse, sua voz baixa e uniforme. A mãe se virou, assustada. Ela o reconheceu instantaneamente, aquele rosto que ela tinha visto nas notícias, a fraca cicatriz que ia do canto do olho até a maçã do rosto. Mas em vez de crueldade, havia algo mais em seus olhos cinzentos. Ele se ajoelhou ao nível da menina, olhou para seus tênis gastos, para seu sorriso trêmulo, e perguntou gentilmente: "Diga-me, querida, qual bolo de aniversário você quer?" O que aconteceu em seguida mudaria as vidas dos 3 para sempre. Fique até o final da história. Porque o que o chefe da máfia faz em seguida deixará todos com um nó na garganta. Se você se sentir tocado, por favor, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe esta história com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas histórias tocantes. A pequena Emma olhou para o homem estranho com os olhos arregalados, meio assustada e meio curiosa. Sua pequena mão agarrou a barra do casaco da mãe como se fosse o único salva-vidas em um mar de estranhos. Scarlett queria puxar a filha para longe, queria fugir daquele lugar. Dos olhares de todos, do homem poderoso cuja reputação ela conhecia muito bem. Mas seus pés pareciam pregados ao chão. A voz de Marcus Valenti era baixa e uniforme, mas não era assustadora. Carregava algo que Scarlett não conseguia nomear, algo quase gentil. Emma olhou para a mãe, depois de volta para o homem ajoelhado à sua frente. Timidamente, ela levantou um pequeno dedo e apontou para o balcão de vidro. "O rosa com as borboletas," ela sussurrou, tão suavemente que quase se dissolveu no ar. "Mas eu só quero uma fatia pequena." Marcos seguiu a direção do dedo de Emma. Era o maior bolo na vitrine. 3 camadas de glacê, rosa pálido, delicadas borboletas de açúcar pousadas no topo, como se estivessem prestes a levantar voo. Um bolo feito para festas de aniversário extravagantes, para crianças amadas, para famílias inteiras, não para uma menina de 7 anos vivendo nas ruas. Ele se levantou e se virou para o caixa.
Brittany, a funcionária que tinha sido ríspida e autoritária momentos antes, agora estava tremendo. Seu rosto tinha empalidecido. Suas mãos segurando a borda do balcão como se precisasse de algo para se manter de pé. Ela sabia quem era Marcus Valenti. Todos em Boston sabiam. Eu quero aquele bolo, disse Marcus, sua voz nem levantada nem suavizada, mas carregando o peso de uma ordem. O maior. 3 camadas. E eu quero 7 velas cor-de-rosa colocadas no topo. Brittany assentiu repetidamente, não ousando encontrar seus olhos. Sim, sim, senhor. Imediatamente. Marcus não tinha terminado. Adicione um saco de comida, 2 sanduíches de frango grelhado, sopa de abóbora e aqueles pequenos doces naquela vitrine. Tudo o que é mais fresco. Embale com cuidado. Brittany se jogou no trabalho como se sua vida dependesse disso. Talvez dependesse. Enquanto ela se apressava e se atrapalhava com as caixas e sacolas, Marcus tirou sua carteira. Ele colocou 5 notas de $100 no balcão, cuidadosamente arranjadas, sem pressa. Fique com o troco, ele disse. Considere-o uma gorjeta pelo seu serviço maravilhoso. O sarcasmo em suas palavras fez Brittany abaixar o olhar ainda mais, não ousando dizer uma única coisa. A padaria inteira permaneceu em silêncio. Os clientes que tinham zombado momentos antes agora estavam como estátuas, olhos fixos no chão, ninguém ousando respirar muito alto. Scarlett ficou ali, oprimida. Ela queria recusar, queria dizer que não precisavam de caridade, que ela ainda tinha seu orgulho. Mas quando ela olhou para o rosto de Emma, para o modo como os olhos de sua filha estavam se iluminando pela primeira vez em meses, para como ela olhava para aquele bolo como se fosse um sonho inteiro, Scarlett não conseguiu abrir a boca. Brittany trouxe o bolo, embalado com cuidado, junto com uma grande sacola de papel cheia de comida. Ela colocou tudo no balcão, depois recuou, sua cabeça ainda baixa. Marcus pegou a caixa do bolo e virou-se para Scarlett e Emma. Seu olhar repousou no rosto da jovem mãe, em seus olhos azuis cansados, nas roupas velhas gastas nos ombros, no olhar magro de alguém que não comia uma refeição completa há muito tempo. Onde vocês duas estão hospedadas? A pergunta foi simples, mas congelou Scarlett no lugar. Ela abriu a boca, depois hesitou. Mentir seria inútil. Ficar em silêncio seria muito óbvio. E seu silêncio era a resposta que Marcus já sabia antes de perguntar. Ele olhou para ela, olhou para Emma, depois deu um pequeno aceno, como se confirmasse algo em sua própria mente. Venha comigo, ele disse. Não uma ordem, não um pedido. Apenas 3 palavras simples, carregando uma promessa que Scarlett ainda não conseguia entender. E mesmo que todo instinto de sobrevivência em sua cabeça estivesse gritando, corra, recuse, fique longe deste homem. Outra parte dela, a parte que estava exausta, desesperada, esgotada de carregar tudo sozinha por muito tempo, sussurrou de volta. O que há para perder? Scarlett olhou para Marcus e esperou. Ela tinha acabado de contar tudo a ele, desde os anos esperançosos em que trabalhava como enfermeira, até a enorme dívida que Ryan havia deixado para trás, até 8 meses implacáveis de falta de moradia. Ela tinha derramado tudo, como se as palavras em si fossem um peso que ela carregava há muito tempo e que finalmente precisava depositar. Agora era a vez dele. Por que você fez tudo isso? Por que você nos observou por 3 semanas? Por que um homem como você se importaria com uma mãe e filha sem teto? Marcus não respondeu imediatamente. Ele sentou-se à sua frente na sala de estar do novo apartamento, seu rosto meio submerso na sombra. Emma estava dormindo em seu próprio quarto, segurando firmemente o ursinho de pelúcia que Rosa já havia colocado na cama. O apartamento estava tão silencioso que Scarlett podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. 12 anos atrás,
Marcos finalmente falou, sua voz mais baixa, mais rouca, como se cada palavra tivesse que empurrar através de uma parede invisível em sua garganta. Eu tenho uma irmã, Isabela. Scarlett permaneceu em silêncio, sentindo que este não era o momento de questionar, apenas o momento de ouvir. Marcos olhou pela janela. Luzes da rua entravam e traçavam as linhas duras de seu rosto, fazendo a fraca cicatriz em sua maçã do rosto parecer mais profunda. Isabela era minha única irmã. Ela não era nada como eu, gentil, suave. Ela acreditava no bem no mundo. Quando eu escolhi este caminho, ele levantou uma mão ligeiramente, indicando tudo o que ele representava. Ela não aceitou. Ela queria uma vida normal, longe de mim, longe da escuridão que eu carregava comigo. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Isabela se casou com um homem que amava. Eles tiveram uma filha, Sofia, mas então o marido dela a deixou quando Sofia tinha apenas 2 anos, assim como seu Ryan. Ele desapareceu sem uma palavra, deixando sua esposa e filha em ruínas. Scarlett sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A semelhança era muito óbvia, muito dolorosa. Isabela recusou meu dinheiro, Marcos continuou. Ela disse que não queria estar amarrada a dinheiro manchado de sangue. Ela carregava tudo sozinha. 3 empregos, caixa durante o dia, limpeza de escritórios à tarde, garçonete em um bar à noite, dormindo 3 ou 4 horas por dia. Tudo isso apenas para que Sofia tivesse comida e roupas, para que ela pudesse ir à escola como outras crianças. A voz de Marcos começou a tremer, algo que Scarlett nunca imaginou que testemunharia em um homem como ele. Uma noite, Isabela estava dirigindo para casa depois de seu terceiro turno, 2 da manhã. Ela estava tão cansada, tão exausta que não conseguia manter os olhos abertos. Seu carro bateu no canteiro central da rodovia. Ela morreu no local. Scarlett levantou uma mão para cobrir a boca, lágrimas escorrendo antes que pudesse detê-las. Ela não conhecia Isabela, nunca tinha encontrado aquela mulher, mas ela entendeu. Ela entendeu o tipo de exaustão que faz seu corpo sentir que pode desmoronar. Ela entendeu noites sem dormir de preocupação com uma criança. Ela entendeu a solidão de uma mãe solteira sem ninguém ao seu lado. Sofia, minha sobrinha tinha 7 anos então, Marcos disse, sua voz apertada como se estivesse sendo estrangulada. A mesma idade que Emma tem agora. Depois que Isabela morreu, tentei adotar Sofia. Eu queria fazer as coisas certas para ela, para minha irmã, por todos os anos em que não estive lá. Mas o tribunal recusou. Meu histórico. Ele soltou uma risada amarga e oca. Não era adequado para criar uma criança. Sofia foi enviada para um lar adotivo. Tentei de tudo. Dinheiro, conexões, tudo o que eu tinha. Mas eles a levaram, a mudaram de um lugar para outro e no final eu perdi o rastro dela. A última vez que vi Sofia foi no funeral de sua mãe. Ela estava ao lado do caixão sem chorar, apenas olhando. Os olhos de uma criança de 7 anos não deveriam carregar esse vazio. Marcos virou-se para Scarlett e em seus olhos cinzentos, ela viu um abismo de dor que 12 anos ainda não tinham preenchido. Quando eu vi você e Emma na padaria naquele dia, ele disse lentamente, eu vi Isabela e Sofia. Eu vi minha irmã no cansaço em seus olhos. Eu vi minha sobrinha no sorriso de Emma. Você perguntou o que eu quero de você. Eu não quero nada. Eu só quero que a história não se repita. Eu não pude salvar Isabela. Eu não pude manter Sofia comigo. Mas talvez eu possa salvar você também. Scarlett chorou. Não por pena de si mesma, mas porque pela primeira vez ela viu o verdadeiro ser humano por trás do exterior frio do chefe da máfia. Um irmão que havia perdido sua irmã. Um tio que havia perdido sua sobrinha. Um homem que havia carregado uma cicatriz dentro de seu coração por 12 anos. Uma cicatriz que ninguém podia ver, mas que nunca havia parado de doer. Ela não falou. Ela simplesmente estendeu a mão e pegou a mão de Marcos. Uma mão que tinha feito coisas cruéis,
mas que naquela noite tremia como uma criança perdida. Naquela noite, depois que Marcos partiu, Scarlett deitou-se em uma cama macia pela primeira vez em 8 longos meses. Ela não conseguia dormir, não porque estivesse com medo ou ansiosa, mas porque ainda não conseguia acreditar que nada daquilo era real. Ela olhou para o teto, ouvindo a respiração constante de Emma no quarto ao lado, e as lágrimas continuavam escorrendo pelo travesseiro. Na manhã seguinte, a primeira luz do sol do dia atravessou as cortinas e acordou Emma. A menina sentou-se ereta, olhos arregalados, olhando ao redor do quarto como se tivesse que provar a si mesma que não estava sonhando. A cama tinha lençóis rosa pálido. Uma estante de madeira clara estava por perto com alguns gibis já colocados lá. Um ursinho de pelúcia marrom macio estava ao lado de seu travesseiro. E a janela? Uma janela de verdade com cortinas, com luz, com até canto de pássaros lá fora. Mamãe. Emma pulou da cama e correu descalça para fora do quarto. Mamãe. Mamãe. Scarlett estava na cozinha, segurando uma caneca de cerâmica branca que encontrara no armário. Ela se virou ao som da voz de sua filha, e a cena à sua frente fez seu coração parecer parar por um batimento. Emma estava parada no meio da sala de estar, seus olhos azuis brilhando, seu rosto resplandecendo com uma alegria que Scarlett achava que talvez nunca mais veria. Mamãe. Esta é a nossa casa? De verdade, mamãe? Eu tenho meu próprio quarto. Eu tenho uma cama. Eu até tenho um ursinho de pelúcia. Scarlett pousou a caneca e afundou de joelhos para envolvê-la em seus braços. Ela não conseguia falar. Ela apenas segurou Emma com força e chorou. Ela chorou pelos últimos 8 meses. Por todo o tempo que ela se forçara a parecer forte na frente de sua filha. Ela chorou pelas noites geladas nas esquinas quando tinha que puxar Emma para seus braços apenas para mantê-la aquecida. Ela chorou pelas refeições que pulou para que sua filha pudesse ter mais um pedaço de pão. Ela chorou porque finalmente, sua filhinha tinha um teto sobre a cabeça. Você está chorando porque está feliz, mamãe? Emma perguntou, sua voz inocente. Ela levantou sua pequena mão e enxugou as lágrimas das bochechas de sua mãe. Sim, bebê, Scarlett sussurrou, sua voz embargada. Estou chorando porque estou feliz. Emma sorriu e então ela continuou seu passeio pelo apartamento. Ela correu para o banheiro e guinchou quando viu a banheira com chuveiro. Ela abriu a geladeira, sua boca se abriu ao ver as caixas de leite, os ovos, a fruta fresca. Ela ficou na janela da sala de estar e olhou para o pequeno parque abaixo com fileiras de árvores verde escuras. Mamãe, tem um parque também. Tem balanços. Scarlett a observou à distância, seu coração doendo e aquecido. Doendo. Porque ela percebeu que as coisas mais simples, uma cama, uma geladeira cheia de comida, um banheiro com água quente, podiam deixar sua filha tão feliz. Isso significava que por 8 meses ela não tinha conseguido dar a Emma nem as coisas mais básicas. Mas aquecido também, porque agora a Emma tinha tudo. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Scarlett abriu a porta e viu Marcos parado ali, segurando uma grande sacola de papel. Ele vestia uma camisa branca simples, sem terno. Nenhuma das presenças assustadoras que ele tinha carregado na padaria. Naquela manhã, ele parecia um homem comum, como um vizinho que passa. Eu trouxe croissants para o café da manhã, ele disse. Rosa os assou cedo. Tio Marcos. Emma correu para fora, não mais assustada como estivera no dia anterior. Tio, meu quarto tem um ursinho de pelúcia e livros também. Eu amo. Marcos olhou para a menina e Scarlett viu algo em seus olhos. Um brilho de luz e ainda assim dor também. Ela entendeu o que ele estava vendo, em quem ele estava pensando. Sofia, a sobrinha de 7 anos que ele havia perdido. A criança que teria 19 anos agora, em algum lugar por aí. E ele nem sabia se ela se lembrava de algo sobre o tio que tentara salvá-la. Marcos ajoelhou-se e gentilmente passou a mão pelo cabelo loiro de Emma.
Fico feliz que você goste, ele disse suavemente. Esta é sua casa agora. Você pode ficar o tempo que quiser. Emma jogou os braços em volta do pescoço de Marcos, o gesto natural de uma criança que não conhecia o medo, e Scarlett viu os largos ombros do chefe da máfia tremerem ligeiramente. Ela viu seus olhos cinzentos se fecharem. Ela ouviu segurar Emma como se estivesse segurando 12 anos de arrependimento e uma chance de redenção que a vida acabara de colocar em suas mãos. Naquela tarde, o pequeno apartamento em Beacon Hill encheu-se com o doce aroma de glacê de baunilha e o som claro e brilhante de risadas. Scarlett havia passado a manhã inteira com Rosa, decorando a sala de estar com balões rosa e brancos. Não muitos, não luxuosos, mas o suficiente para fazer os olhos de Emma brilharem cada vez que ela olhava ao redor. Esta era a primeira festa de aniversário de verdade de Emma em 2 anos. No ano passado, seu aniversário tinha passado em um canto de um parque, com meio sanduíche que Scarlett conseguiu guardar e uma promessa de que o próximo ano seria diferente. O próximo ano havia chegado e realmente era diferente, de uma maneira que Scarlett nunca ousara imaginar. O bolo rosa de 3 camadas com borboletas de açúcar sentava-se orgulhosamente no centro da mesa. 7 pequenas velas estavam alinhadas no topo, suas chamas tremeluzindo e dançando na luz quente da sala. Marcos sentou-se à cabeceira da mesa. Tony estava com os braços cruzados no canto como de costume, e Rosa enxugava as mãos em seu avental, os olhos molhados enquanto olhava para a cena à sua frente. Scarlett sentou-se ao lado de Emma, segurando a mão de sua filha, seu coração batendo rápido. Tudo bem, querida, Scarlett disse suavemente. Apague as velas e faça um desejo realmente especial. Emma ajoelhou-se em sua cadeira, seus olhos azuis refletindo a luz do fogo das 7 velas. Ela apertou as mãos contra o peito, fechou os olhos com força, e seus lábios se moveram como se estivesse sussurrando algo. Então ela abriu os olhos, respirou fundo e soprou. Todas as 7 velas se apagaram de uma vez, uma fina fita de fumaça subindo para se misturar no ar. Todos aplaudiram. Rosa enxugou as lágrimas. Scarlett puxou Emma para perto e beijou o topo de sua cabeça. Emma sorriu, então de repente se virou para olhar para Marcos. Tio Marcos, ela chamou, sua voz tão clara quanto o vidro. Quer saber o que eu desejei? Marcos inclinou a cabeça ligeiramente, um leve sorriso tocando o canto de sua boca. Conte-me. Emma desceu da cadeira e correu ao redor da mesa até Marcos. Ela parou em frente a ele e olhou para cima, seus olhos azuis tão puros quanto um céu de verão. Eu desejo que você não fique mais triste, Emma disse, sua voz séria, como se estivesse compartilhando o segredo mais importante do mundo. Seus olhos estão muito tristes. Eu vi no dia em que você contou sua história para a mamãe. Eu fingi estar dormindo, mas eu ouvi. Você chorou. Eu não quero que você chore. Eu quero que você seja feliz. A sala ficou em silêncio. Scarlett levantou uma mão para cobrir a boca. Sua garganta era apertando. Rosa virou-se, seus ombros tremendo. Até Tony, o homem grande cujo rosto era sempre tão duro quanto pedra, teve que olhar para o chão. Marcos ficou imóvel. Ele olhou para a menina de 7 anos parada à sua frente, uma criança que ele havia conhecido há menos de 2 dias, mas que havia visto mais fundo em sua alma do que qualquer um em 12 anos. Ele havia construído um império de frieza e crueldade. Ele havia enterrado a dor sob a casca do poder. Ele havia dito a si mesmo que as lágrimas eram um luxo que um homem como ele não tinha permissão para ter. Mas agora, no olhar azul claro de Emma, em um desejo de aniversário que ela deu a ele, em vez de a si mesma, todas as paredes que ele havia construído de repente desmoronaram. Marcos abaixou a cabeça, seus ombros começaram a tremer, e pela primeira vez em 12 anos, desde a noite em que ele esteve ao lado do caixão de Isabela, desde a última vez que ele viu Sofia sendo levada, desde o momento em que ele disse a si mesmo que nunca mais choraria, lágrimas rolaram por suas bochechas. Não as lágrimas de fraqueza,
mas as lágrimas de um homem finalmente permitindo-se curar. Emma não estava com medo. Ela deu um passo à frente e envolveu seus pequenos braços em volta do pescoço de Marcos. Não chore mais, tio. Eu estou aqui agora. Minha mãe também está aqui. Você não precisa mais ficar triste sozinho. Marcos a segurou apertado, seus largos ombros tremendo em ondas. Scarlett veio ao seu lado e colocou a mão em suas costas. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente ficou. E naquele momento, sob a luz quente do pequeno apartamento, cercados pelo cheiro de bolo e pelos balões rosa, 3 estranhos se encontraram. Uma menina de 7 anos com um desejo de cura, uma mãe exausta encontrando esperança novamente, e um chefe da máfia que, pela primeira vez em mais de uma década, sentiu que poderia merecer perdão. Ao mesmo tempo, do outro lado da rua, dentro de um carro preto estacionado sob a sombra de um velho carvalho, um homem observava o apartamento do 3º andar. Luca Moretti, 32 anos, com um rosto afiado e magro e olhos frios como os de uma cobra, levantou uma câmera com lente teleobjetiva e continuou clicando. Através da lente ele viu tudo. Balões rosa emoldurados pela janela. O contorno de uma mulher com um cabelo castanho avermelhado. Uma menina loira pulando de excitação. E Marcos Valenti, o chefe mais poderoso de Boston, segurando a criança como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Luca abaixou a câmera, o canto de sua boca se curvando em um sorriso cruel. Ele puxou o telefone e discou um número familiar. A voz do outro lado atendeu após 2 toques. Relatório. Uma voz rouca e baixa disse: Senhor Castellano, Luca disse baixando a voz como se alguém pudesse ouvir, embora estivesse sozinho no carro. Eu tenho seguido Valenti por 3 dias, como você pediu. Algo interessante surgiu. Continue. Ele pegou 2 vadios, uma mulher e uma menina de uns 7 anos. Elas parecem sem teto. Ele as trouxe para um apartamento em Beacon Hill, aquele que ele manteve vazio por anos. A linha ficou em silêncio por um momento. Luca esperou, sabendo que seu chefe estava pensando. Victor Castellano não era do tipo que tomava decisões apressadas. Ele tinha 45 anos. Seu cabelo grisalho penteado para trás, seu olhar afiado como uma lâmina. Pelos últimos 10 anos, ele e Marcos Valenti estavam em uma guerra silenciosa pelo controle de Boston. 10 anos. E nenhum dos lados havia vencido, porque Marcos nunca tivera uma fraqueza que Victor pudesse explorar. Até agora. Como ele as está tratando? Victor perguntou. Como família, Luca respondeu. Hoje é o aniversário da criança. Ele comprou bolo, decorou, deu uma festa. Eu tenho fotos dele segurando a pequena. E, senhor Castellano, eu juro, eu o vi chorar. Marcos Valenti chorou. Victor riu. Um som seco e frio. 20 anos neste negócio e nunca ouvi ninguém dizer que Marcos Valenti tem sentimentos. Ele é gelo. Ele é uma máquina. Ele é um monstro sem coração. Mas aparentemente, ele fez uma pausa, sua voz desacelerando, medida e calculista. Aparentemente, até um monstro pode amar. Luca olhou para o apartamento mais uma vez. Uma luz amarela quente derramava pela janela, completamente oposta à escuridão onde ele estava sentado. O que você quer que eu faça em seguida? Continue observando. Victor ordenou. Descubra quem elas são, o que aquela mulher é para ele, de quem é aquela criança. Eu quero saber tudo, a programação delas, seus hábitos, seus pontos fracos, tudo. E então? Luca perguntou. Então, Victor fez uma pausa, sua voz caindo em um silvo como uma cobra pouco antes de atacar. Então pegaremos a coisa mais preciosa que Marcos Valenti tem. Ele tem sido intocável por muito tempo. Finalmente ele tem algo a perder. A chamada terminou. Luca enfiou o telefone no bolso. Ligou o motor e afastou-se lentamente, misturando-se ao fluxo de tráfego na rua. Ele voltaria. Amanhã, depois de amanhã, e muitos dias depois disso,
Ele registraria cada passo que Scarlett e Emma dessem. Ele fotografaria cada momento de sua felicidade. E quando chegasse a hora, ele ajudaria Victor Castellano a transformar esses momentos em inferno. No apartamento quente do terceiro andar, Scarlett estava arrumando após a festa. Emma estava dormindo profundamente com um sorriso nos lábios. E Marcos sentou-se à janela, olhando para a noite, sem saber que a escuridão estava se aproximando mais do que nunca. Os 7 dias seguintes passaram como um sonho do qual Scarlett não ousava acordar. No primeiro dia, ela e Emma foram ao supermercado com Rosa. Scarlett ficou entre os corredores, cheios de comida, as mãos tremendo em torno da cesta de compras, sem nem saber por onde começar. Por 8 meses, ela havia esquecido como era escolher, pegar algo sem calcular silenciosamente se podia pagar. Emma correu pelo corredor, abraçando uma caixa de cereal com um coelho na frente, seus olhos brilhando enquanto perguntava se podia pegá-la. E quando Scarlett assentiu, a menina guinchou de alegria como se tivesse recebido o mundo inteiro. No segundo dia, Marcos passou com uma grande sacola de livros. Ele sentou-se no tapete da sala de estar com Emma, virando cada página de livros ilustrados, sua voz baixa e calorosa lendo contos de fadas em voz alta. Scarlett ficou na cozinha, fingindo lavar pratos, mas na verdade estava observando-os pela fresta da porta. A imagem do mais poderoso chefe da máfia em Boston, sentado de pernas cruzadas no chão, explicando pacientemente a uma menina de 7 anos por que a princesa dormiu por 100 anos, apertou seu coração de uma maneira estranha. No terceiro dia, Rosa veio para ensinar Scarlett a cozinhar massa italiana tradicional, a pequena cozinha cheia do rico cheiro de alho refogado e molho de tomate. Emma ficou em um banquinho, amassando a massa com as mãos, seu rosto empoeirado de farinha, rindo quando Rosa lhe disse que ela tinha talento para cozinhar. Scarlett observou sua filha, observou a mulher mais velha guiando pacientemente cada movimento, e ela percebeu que era a primeira vez em muito tempo que a cozinha estava cheia de risadas de mais de uma pessoa. Não eram mais apenas as duas sozinhas. No quarto dia, Marcos as levou ao parque. Emma correu como o vento em direção aos balanços, sua risada ecoando pela grama verde. Scarlett sentou-se em um banco de pedra e observou Marcos empurrar o balanço para a menina, mais alto, enquanto Emma gritava de prazer. Houve um momento em que o sol da tarde inclinava-se pelas folhas. Scarlett viu Marcos sorrir. Não o sorriso fraco e fugaz que ela tinha visto antes, mas um sorriso de verdade. Um sorriso que fez a cicatriz em sua bochecha parecer desaparecer, que fez seus olhos frios e cinzentos se tornarem estranhamente quentes, e ela percebeu que seu coração estava batendo mais rápido que o normal. No quinto dia, Scarlett acordou para encontrar Marcos já na cozinha, fazendo café para ela. Ele colocou a caneca na frente dela, sentou-se em frente a ela, e eles conversaram sobre pequenas coisas, sobre o livro que Emma mais amava, sobre a massa que Scarlett havia aprendido com Rosa, sobre o tempo, a cidade, coisas tão comuns. Scarlett quase esqueceu quem era o homem à sua frente, o que ele fazia. Quantos inimigos poderiam estar esperando lá fora na escuridão? Naquele momento, ele era apenas Marcos, e ela era apenas Scarlett. 2 adultos tomando café da manhã, como qualquer casal comum. No sexto dia, Emma oficialmente começou a chamá-lo de tio Marcos. Ela disse isso naturalmente, sem hesitação, como se aquele nome existisse há muito tempo. Tio Marcos, leia para mim. Tio Marcos, podemos ir ao parque novamente amanhã. Tio Marcos, você pode ficar e jantar comigo e com a mamãe hoje à noite, irmão? Marcos olhou para a menina, depois olhou para Scarlett, como se pedisse permissão. E Scarlett assentiu sem falar. Mas em seu coração ela sabia que queria que ele ficasse. Não apenas por Emma, mas por ela mesma também. No 7º dia, depois do jantar, quando Emma estava dormindo, Scarlett e Marcos sentaram-se na pequena varanda
e olharam para a cidade. Eles não disseram nada, apenas ficaram em silêncio juntos. Mas o silêncio não parecia pesado. Parecia quente. Parecia seguro. Fez Scarlett querer acreditar que a vida poderia ficar assim para sempre. Ela olhou para Marcos, para as linhas severas de seu rosto sob as luzes da rua, e se perguntou quando ela havia começado a se sentir assim. O sentimento de querer estar perto dele. A sensação de calma quando ele estava por perto. Um sentimento que ela não ousava nomear, porque nomeá-lo significava admitir que seu coração estava se agitando por um homem que ela sabia ser perigoso. Mas naquela noite, quando Marcos se despediu e saiu pela porta, Scarlett percebeu que ficou ali o observando por mais tempo do que o necessário, e ela sabia que, por mais que tentasse negar, algo entre eles havia mudado. Naquela noite, depois de deixar o apartamento de Scarlett e Emma, Marcos voltou para sua propriedade nos subúrbios de Boston. Ele sentou-se em seu escritório com um copo de uísque na mão, mas não bebeu. Ele apenas sentou ali, olhando para o espaço vazio, pensando nos últimos 7 dias, pensando na risada de Emma, pensando na maneira como Scarlett o havia olhado na varanda naquela noite, pensando no estranho sentimento crescendo em seu peito. O sentimento que ele acreditava ter morrido 12 anos atrás. O relógio tocou 12 vezes, meia-noite. O telefone de Marcos vibrou na mesa. Ele o pegou e olhou para a tela. Uma mensagem de um número desconhecido, sem nome, sem identidade. Apenas uma sequência de dígitos que ele não reconhecia. Marcos abriu a mensagem e todo o seu corpo ficou rígido. 3 fotografias. A primeira era Emma no parque, sentada em um balanço, seu cabelo loiro voando ao vento. A segunda era Emma parada na janela do apartamento, lendo um livro, seu rosto ligeiramente virado para o sol da tarde. A terceira era um close de seu rosto enquanto ela ria. Olhos azuis brilhando, covinhas claras em suas bochechas. As fotos haviam sido tiradas secretamente à distância, com uma lente profissional. Quem as tirou estava observando, rastreando cada passo, capturando cada momento, e Marcos não tinha ideia. Abaixo das 3 fotos havia uma única linha de texto. Apenas algumas palavras curtas, mas o suficiente para gelar o sangue nas veias de Marcos. Ela é uma menina tão doce, Marcos, assim como Sofia era naquela época. Não é? Seria uma pena se a história se repetisse. O copo de uísque escorregou da mão de Marcos e se estilhaçou no chão de madeira. Ele não ouviu o copo quebrar. Ele não sentiu o licor espirrando em sua perna da calça. Tudo o que ele podia ouvir era o sangue rugindo em seus ouvidos, seu coração batendo como tambores de guerra, o grito silencioso de um medo que ele pensou ter esquecido há muito tempo. Sofia. Eles mencionaram Sofia. Eles sabiam sobre Sofia. E eles estavam ameaçando fazer a mesma coisa com Emma. Marcos olhou novamente para as 3 fotos, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia segurar o telefone. O rosto de Emma nas fotos, seu sorriso inocente, aqueles olhos azuis claros, sem ideia de que alguém a estava perseguindo, esperando, planejando transformar sua vida em inferno. Assim como Sofia naquela época, assim como sua sobrinha, a menina de 7 anos que lhe fora arrancada e jogada no sistema frio de adoção. A criança que ele havia perdido, procurada por 12 anos sem sucesso. Desta vez, não. Desta vez, não. Marcos discou Tony. O outro lado atendeu antes mesmo do primeiro toque terminar. Chefe, a voz de Tony ainda estava grossa de sono, mas se aguçou instantaneamente quando ouviu Marcos falar. Código vermelho, Marcos disse, sua voz fria como aço, mas tremendo no final. Chame todos. Eu quero proteção 24 horas por dia no apartamento de Beacon Hill. Começando agora mesmo. O que aconteceu? Tony perguntou, seu tom agora totalmente sério. Victor. Marcos cuspiu o nome como veneno. Victor Castellano. Ele as encontrou. Ele me enviou fotos de Emma. Ele ameaçou fazer a história se repetir.
Houve um único batimento de silêncio na linha. Então Tony falou, sua voz tensa como um fio esticado. Entendido. Terei pessoas lá em 15 minutos. Você quer contar a ela? Marcos fechou os olhos e o rosto de Scarlett surgiu em sua mente, o sorriso dela naquela noite na varanda. A confiança em seus olhos quando ela o olhava. 7 dias de paz que ele havia dado a ela e a Emma, agora prestes a desaparecer como fumaça. Ainda não, ele disse depois de um longo momento. Eu contarei a ela pessoalmente. Marcos encerrou a chamada e olhou pela janela. A cidade de Boston dormia sob a noite, mas ele sabia que havia homens lá fora na escuridão que não estavam dormindo, observando, esperando. E Marcos Valente, o chefe mais poderoso da cidade, sentiu medo real pela primeira vez em sua vida. Não medo por si mesmo, mas medo por uma menina de 7 anos com olhos azuis e um sorriso de anjo. Medo pela mulher de cabelo castanho avermelhado, que havia começado a reivindicar um lugar dentro de seu coração. Medo de que desta vez ele falharia novamente. Assim como 12 anos atrás, Marcos chegou ao apartamento às 2 da manhã. Ele não ligou antes. Ele não a avisou. Ele simplesmente apareceu na porta com o rosto pálido e os olhos cheios de tempestade. Scarlett abriu em seu pijama, cabelo solto e bagunçado, os olhos ainda pesados de sono. Mas no momento em que ela viu a expressão de Marcos, ela estava totalmente acordada. O que aconteceu? Ela perguntou, a preocupação aguçando sua voz. Por que você está aqui a esta hora? Marcos entrou e fechou a porta atrás dele. Ele não falou. Ele apenas entregou-lhe seu telefone. Scarlett pegou, olhou para a tela e sentiu como se o mundo desabasse sob seus pés. 3 fotos de Emma, sua filha, a criança. Ela havia sacrificado tudo para proteger, tiradas em segredo, observada, seguida e a linha de texto abaixo. Aquelas letras frias alinhadas como uma lâmina atravessaram seu coração. Seria uma pena se a história se repetisse. O telefone escorregou da mão de Scarlett. Ela tropeçou para trás até que sua espinha atingiu a parede, suas pernas tremendo tanto que ela mal conseguia se manter de pé. Não, ela sussurrou, o som como o gemido de um animal ferido. Não, 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 Scarlett. Marcos se aproximou, sua voz tentando permanecer calma, mas Scarlett podia ouvir a tensão por baixo. Você precisa respirar. Você precisa manter a calma. Calma. Scarlett estalou, sua voz subindo em um tom fino e em pânico. Você está me dizendo para ficar calma. Alguém está perseguindo minha filha. Alguém está ameaçando a vida de minha filha. E você está me dizendo para ficar calma. Ela empurrou Marcos para longe e correu para o quarto de Emma. Emma ainda dormia profundamente, segurando seu ursinho de pelúcia, seu rosto pacífico como o de um anjo. Scarlett olhou para ela e as lágrimas escorreram. Ela queria pegá-la naquele instante, para carregá-la e correr, para fugir deste apartamento, desta cidade, de tudo. Temos que ir. Scarlett se virou, sua voz feroz. Agora mesmo, estou pegando Emma e indo embora. Já vivemos nas ruas antes, podemos recomeçar. Para onde você iria? Marcos perguntou, sua voz não alta, mas pesada o suficiente para detê-la no lugar. Ele já viu seu rosto. Ele já viu o rosto de Emma. Ele tem pessoas em todo lugar. Você acha que pode fugir de um chefe da máfia com uma criança de 7 anos? Você acha que pode ser invisível em plena luz do dia? Então o que você quer que eu faça? Scarlett sibilou, lutando para manter a voz baixa para não acordar Emma. Sentar aqui e esperar para morrer. Esperar que ele venha e pegue minha filhinha. Fique comigo, Marcos disse, seu tom final. Essa é a única maneira. Eu tenho homens, eu tenho armas, eu tenho a capacidade de proteger vocês duas. Fugir apenas torna você e Emma alvos mais fáceis. Mas comigo, Victor terá que enfrentar toda a minha força se ele quiser tocar em qualquer uma de vocês. Scarlett olhou para Marcos, e naquele momento tudo o que ela havia segurado por 7 dias explodiu.
gratidão, confiança, o sentimento palpitante que ela tinha pavor de nomear. Tudo isso afogado sob uma onda de raiva e medo. Isso é sua culpa, ela disse, sua voz tremendo, amarga e afiada. Se você não tivesse aparecido naquela padaria naquele dia, se você não nos tivesse trazido para cá, se você não nos tivesse feito parte de sua vida, nada disso estaria acontecendo. Minha filha não estaria ameaçada. Poderíamos ter sido pobres, poderíamos ter sido sem teto, mas estávamos seguras. E agora você colocou minha filhinha na mira de assassinos. Marcos não falou. Ele ficou ali e aceitou cada acusação como uma faca no peito, porque ela estava certa. Era tudo culpa dele. Ele queria redimir o passado, compensar Isabela e Sofia, e em vez disso ele arrastou uma mãe e filha inocentes para o perigoso redemoinho de sua vida. Você está certa, Marcos finalmente disse, sua voz rouca. Isso é culpa minha. Eu fui egoísta, eu vi você e Emma, e eu vi uma chance de fazer as coisas darem certo. E eu não pensei nas consequências. Mas Scarlett, não importa o quanto você me odeie, não importa o quanto você me queira fora de sua vida, agora mesmo eu sou o único que pode proteger você. Me dê a chance de consertar isso. Me dê a chance de manter Emma segura. Quando acabar, se você ainda me quiser fora, eu irei. Mas agora, por favor, confie em mim. Scarlett olhou para ele, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Ela queria gritar com ele, para jogá-lo para fora do apartamento, para esquecer que ela já havia sentido algo por este homem. Mas ela também sabia que ele estava certo. Ela não tinha outra escolha. No quarto, Emma se mexeu e chamou suavemente pela mãe em seu sono. E Scarlett sabia que por sua filha, ela faria qualquer coisa, mesmo colocar sua confiança nas mãos de um chefe da máfia. Na manhã seguinte, o apartamento de Beacon Hill transformou-se em uma fortaleza. Scarlett estava na janela, observando homens de terno preto se moverem silenciosamente por todo um prédio, 2 guardas na entrada principal, 2 nas escadas de incêndio, mais 2 patrulhando a área circundante. Dentro do apartamento, Tony dirigiu uma equipe instalando portas de aço reforçadas, um sistema de alarme e câmeras de segurança em todos os cantos. O som de furadeiras, marteladas e instruções baixas e murmuradas nunca parava. Emma sentou-se no sofá, segurando seu ursinho de pelúcia, seus olhos azuis arregalados enquanto observava tudo se desenrolar ao seu redor. Ela não fez perguntas, mas Scarlett sabia que ela estava assustada. Uma criança de 7 anos não precisava entender tudo para sentir a tensão no ar. À tarde, quando tudo estava terminado, Marcos chamou Scarlett para o quarto principal. Ele fechou a porta, certificando-se de que Emma não podia ouvir, e colocou uma pequena caixa embrulhada em tecido preto sobre a mesa. Scarlett olhou para ela, já sentindo o que estava dentro, e seu estômago apertou. Marcos abriu a caixa. Dentro havia uma pequena e compacta pistola, do tamanho para caber na mão de uma mulher. O metal preto e frio capturou a luz, parecendo tanto desconhecido quanto aterrorizante aos olhos de Scarlett. Espero que você nunca precise usá-la, Marcos disse, sua voz baixa e séria. Mas se algo acontecer, se eles passarem pelos meus homens, se eu não estiver lá, então você precisa de algo para se defender. Scarlett balançou a cabeça e deu um passo para trás. Eu não sei usar uma arma. Eu sou enfermeira. Fui treinada para salvar pessoas, não para machucar ninguém. Eu sei, Marcos disse suavemente. Ele pegou a arma, verificou a segurança, então a estendeu para ela. E é por isso que vou te ensinar agora mesmo. Nos minutos seguintes, Marcos guiou Scarlett por cada passo. Como segurá-la firmemente. Como remover e inserir o carregador. Como mirar. Como apertar o gatilho. Como controlar o recuo. Scarlett o seguiu, suas mãos tremendo, suor escorrendo pela testa. O metal frio em sua palma a fez sentir-se enjoada, mas ela o suprimiu. Por Emma, ela se lembrou. Por minha filha, eu farei qualquer coisa. Como você se sente?
Marcos perguntou depois que ela terminou o último treino. Horrível, Scarlett disse honestamente. Eu odeio essa sensação. Eu odeio ter que segurar essa coisa. Bom, Marcos assentiu. Odiar é certo. Mas se alguém invadir aqui, se ele vier em direção a Emma, você não terá tempo para pensar. O instinto vai tomar conta. O instinto de uma mãe protegendo seu filho. Confie em mim. Quando esse momento chegar, você saberá o que fazer. Scarlett olhou para a arma em sua mão, depois para Marcos. Ela queria acreditar nele. Ela precisava acreditar nele. Porque se não o fizesse, ela desmoronaria. Ela colocou a arma na gaveta da mesa de cabeceira, exatamente onde Marcos lhe disse para colocá-la, onde ela poderia alcançá-la em 3 segundos se necessário. Então ela voltou para a sala de estar, tentando colocar um sorriso normal em seu rosto quando viu Emma. Mas a menina estava esperando, olhos azuis fixos na mãe com preocupação. Mamãe, Emma disse, sua voz pequena como um suspiro. Há uma pessoa má que quer nos machucar? O coração de Scarlett sentiu-se apertado. Ela se ajoelhou e pegou as pequenas mãos de Emma nas suas. O que te faz pensar isso? Eu vi os homens de preto. Eu os vi colocar a nova porta. Eu vi o tio Marcos falar com você no quarto. E mamãe? Emma hesitou. Seus olhos pareciam assustados. Como quando estávamos na rua, quando estranhos se aproximavam de nós à noite. Scarlett a puxou para um abraço apertado, lutando contra as lágrimas. Ela havia esquecido que Emma era pequena, mas ela já havia passado por muita coisa. Ela sabia sentir o perigo. Ela podia ler rostos de adultos. Ela havia crescido muito rápido durante aqueles 8 meses nas ruas. Tio Marcos está nos protegendo. Scarlett sussurrou no cabelo de sua filha. Ele é muito forte. Ele não vai deixar ninguém te machucar. E eu também não. Eu vou te proteger, não importa o quê. Você confia em mim? Emma assentiu e envolveu os braços em volta do pescoço de sua mãe. Eu confio em você. E eu confio no tio Marcos também. Ele não vai deixar ninguém nos machucar. Scarlett fechou os olhos e abraçou sua filha mais apertado. Em sua mente, ela viu a arma na gaveta. Ela esperava nunca ter que usá-la, mas se o fizesse por Emma, ela apertaria o gatilho sem hesitação. Ao mesmo tempo, a cerca de 5 milhas ao sul do apartamento de Beacon Hill, no porão de um antigo e desgastado restaurante italiano em Southie, Victor Castellano presidia uma reunião. 15 homens sentaram-se em torno de uma longa mesa de madeira, seus rostos meio engolidos pela sombra, com apenas a luz amarela e opaca de uma lâmpada de teto pendurada derramando-se. Fumaça de cigarro serpenteava pelo ar espesso, pesado com o cheiro de uísque e tensão. Victor estava à cabeceira da mesa, segurando uma pilha de fotografias. Ele tinha 45 anos, seu cabelo grisalho penteado para trás, um caro terno cinza em seu corpo, olhos frios como gelo. Quando ele falou, toda a sala silenciou. Marcos Valente pensa que pode protegê-los. Victor jogou a pilha de fotos na mesa. Fotos de Scarlett e Emma espalhadas pela madeira, algumas tiradas no parque, algumas pela janela do apartamento, algumas enquanto estavam no supermercado. Ele reforçou o apartamento, colocou 6 guardas, instalou câmeras em todo lugar. Ele pensa que isso é suficiente para nos deter. Luca, sentado à direita de Victor, falou. 6 homens não são nada, chefe. E o apartamento fica no 3º andar, com apenas uma escada principal e uma escada de incêndio. Não será fácil entrar. Victor riu. Um som seco e sem humor. 6 homens. Eu tenho 15. E eu tenho algo que Marcos não tem. Ele apontou para um mapa do prédio espalhado no centro da mesa. Posições estratégicas marcadas em tinta vermelha. O elemento surpresa. Ele está defendendo. O que significa que ele está esperando? Mas esperando o quê? Esperando por quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês. Seus homens vão se cansar. Eles ficarão descuidados. Eles baixarão a guarda.
E é aí que atacamos. Victor circulou um ponto no mapa. 3 da manhã, amanhã à noite, a hora em que as pessoas dormem mais profundamente, a hora em que os reflexos são mais lentos, a hora em que até os guardas mais profissionais lutam para se manterem alertas. Um jovem atirador no final da mesa falou: "Qual é o alvo?" "Matar Valenti." Victor balançou a cabeça lentamente, um sorriso cruel se espalhando em sua boca. "Não, matar Marcos é muito fácil, muito rápido, muito misericordioso. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele veja a coisa que ele mais preza ser arrancada de suas mãos. Eu quero que ele viva no inferno antes que eu o mande para o inferno de verdade. O alvo é levar a mulher e a criança vivas." Luca levantou uma sobrancelha. E então? Victor olhou para a foto de Emma sorrindo e seu dedo acariciou levemente o rosto da menina na imagem. "Então eu enviarei um presente para Marcos, pedaço por pedaço, até que ele caia de joelhos e implore, até que ele entregue todo o seu território, até que ele não tenha nada além de dor e arrependimento." A sala permaneceu em silêncio. Alguns homens trocaram olhares inquietos. Eles eram assassinos, atiradores de sangue frio. Mas mesmo eles sentiram um arrepio pela crueldade na voz de Victor. "Alguma pergunta?" Victor perguntou, varrendo o olhar pela mesa. Ninguém falou. "Bom." Victor assentiu e se endireitou. 3 da manhã, amanhã à noite, 15 homens, divididos em 3 grupos. Grupo 1 corta a energia e cuida das câmeras. Grupo 2 lida com os guardas do lado de fora. Grupo 3 invade o apartamento e traz os alvos para fora. Rápido, limpo, sem vestígios. Ele olhou para a foto de Emma mais uma vez. Seus olhos frios não continham um pingo de misericórdia. Amanhã à noite, Marcos Valenti aprenderá a lição mais importante de sua vida. Neste mundo, ter uma fraqueza significa que você pode ser destruído, e ele acabou de expor a maior fraqueza que tem. Naquela noite, Marcos decidiu ficar no apartamento. Ele sentou em uma poltrona na sala de estar, seus olhos nunca deixando a porta da frente, sua mão repousando na arma em seu colo. Tony fazia guarda no corredor lá fora com 2 outros homens. Mais 4 estavam posicionados no térreo, e ao redor do prédio, Scarlett e Emma dormiam no quarto. A porta deixada ligeiramente aberta para que Marcos pudesse ouvir qualquer movimento. O apartamento estava tão silencioso que você podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. 2h55 da manhã. Marcos olhou para a hora, um desconforto inquieto rastejando sob sua pele. Algo não estava certo. O ar parecia muito parado, muito normal, como se uma tempestade estivesse ganhando força antes de estourar. Ele estendeu a mão para seu rádio para ligar para Tony e verificar o perímetro. E naquele exato momento, as luzes se apagaram. Todo o apartamento caiu na escuridão. Então o tiroteio começou. Não um tiro, mas uma série rápida de explosões do andar de baixo rasgando a noite silenciosa. Gritos, passos correndo, vidro estilhaçando. Marcos levantou-se. O instinto de luta afiado ao longo de 20 anos na vida entrando em ação. Ele correu para o quarto e abriu a porta com um chute. Scarlett já estava acordada, sentada na cama com Emma apertada em seus braços, olhos arregalados no escuro. "Banheiro!" Marcos gritou, sua voz urgente e dura. "Leve Emma para o banheiro, tranque a porta. Não abra para ninguém a menos que você ouça minha voz." Scarlett não perguntou, ela não hesitou. Ela pegou Emma e correu para o banheiro, aquele que Marcos havia reforçado com uma porta de aço e uma fechadura especial. Emma chorou, seus soluços engolidos pelo caos lá fora. "Mamãe, estou com medo. Tô aqui com você." Scarlett empurrou Emma para o canto do banheiro e usou seu próprio corpo como escudo. Ela estendeu a mão para trancar a porta, seu coração batendo como se fosse explodir através de suas costelas. Lá fora, Marcos correu em direção à porta da frente, no momento em que Tony tropeçou, sua mão esquerda apertando o ombro direito,
sangue escorrendo por entre seus dedos. Há muitos, chefe, Tony gritou, seu rosto contorcido de dor. Pelo menos 15. Os 2 caras nas escadas estão mortos. Eles estão subindo. Marcos puxou Tony para dentro, bateu a porta de aço e jogou a fechadura. Quanto tempo isso vai aguentar? Tony perguntou, respirando com dificuldade. 5 minutos, talvez 10 no máximo. Eles têm equipamento de arrombamento. 5 minutos. Marcos rangeu os dentes. 5 minutos para proteger as 2 vidas mais preciosas que ele tinha. 5 minutos para enfrentar 15 atiradores. 5 minutos equilibrados entre vida e morte. Você chamou por reforços? Marcos perguntou. Marco está a caminho. Tony fez uma careta, encostando as costas na parede, sangue encharcando sua camisa de vermelho. 20 minutos e ele estará aqui. 20 minutos. Eles não tinham 20 minutos. A pancada na porta começou, pesada e constante, como o próprio batimento cardíaco da morte. Então a broca penetrou o metal, faíscas voando enquanto eles cortavam a fechadura. Marcos verificou sua arma e contou suas balas. 12 balas. Ele examinou o apartamento em busca da melhor posição defensiva. Fique atrás do sofá e atire em qualquer coisa que passar por aquela porta, ele ordenou Tony. Eu o segurarei no corredor para o quarto. Não importa o que aconteça, não os deixe chegar perto do banheiro. Tony assentiu e sacou sua arma com sua mão não ferida. Entendido, chefe. Marcos correu para o corredor e se escondeu atrás do canto da parede. Dali, ele podia ver tanto a porta da frente quanto a porta do banheiro, onde Scarlett e Emma estavam escondidas. Ele não deixaria ninguém passar por ele, mesmo que isso o matasse. A porta de aço explodiu após 3 minutos. Raios ofuscantes de lanternas varreram a sala, seguidos por figuras escuras movendo-se rápida e profissionalmente. Tony atirou primeiro, derrubando um homem bem na porta. Mas havia muitos. Eles invadiram como uma maré, espalhando-se pela sala de estar, virando móveis, arrombando portas. Marcos atirou em 2 homens tentando entrar no corredor, mas a terceira bala roçou seu ombro, deixando uma linha de dor ardente. Ele não teve tempo para pensar na ferida. Ele só pensou em Emma, em Scarlett, na frágil porta do banheiro atrás dele, na promessa que ele havia feito no momento em que as trouxe para lá, que ele as protegeria, que ele não deixaria a história se repetir, que desta vez ele não falharia. Outro homem avançou para o corredor e Marcos atirou nele no peito. O próximo caiu bem em frente à porta do quarto, mas sua munição estava acabando e ainda havia muitos inimigos. No banheiro, Scarlett ouviu os tiros, os gritos, os passos pesados e o estrondo de coisas sendo jogadas para o lado. Emma apertou o rosto no peito da mãe, chorando sem som. E Scarlett sabia que se eles passassem por Marcos, ela seria a última linha de defesa. O tiroteio lá fora começou a diminuir. Scarlett não sabia se isso significava que Marcos estava vencendo ou perdendo. Ela só sabia que cada segundo dentro daquele banheiro apertado se estendia por um século. Emma se apertou no canto, olhos azuis cheios de lágrimas, enquanto olhava para a mãe em absoluto terror. Ela não estava mais chorando alto, apenas tremendo, os soluços presos em sua garganta. Scarlett ajoelhou-se à sua frente, as 2 mãos apertando os ombros de Emma. Escute-me, ela sussurrou, sua voz tremendo, mas forçando-se a ficar firme. Não importa o que aconteça, você fica bem aqui, você não sai, você não faz barulho, você entende? Emma assentiu, os lábios tão apertados que empalideceram. Scarlett beijou sua testa, então levantou-se e virou-se para a porta. Ela se lembrou da arma. A arma que Marcos lhe dera. A arma que ele a ensinara a usar. A arma que ela colocara na gaveta da mesa de cabeceira. A gaveta da mesa de cabeceira no quarto, fora deste banheiro.
O coração de Scarlett afundou. Ela não a tinha. Ela havia esquecido de pegá-la quando Marcus gritou para ela correr para lá. Ela só tinha pensado em proteger Emma, em correr, e ela havia esquecido a única arma que poderia salvá-las. E então passos pesados soaram bem em frente à porta do banheiro. Então a voz de um homem estranho, cheia de ameaça. Eles estão aqui. Eu os encontrei. Scarlett ficou rígida. Ela ouviu a pancada na porta. Metal batendo em metal. Uma broca gritando nas dobradiças. Eles estavam arrombando. Eles passariam em alguns minutos. Ela não tinha nada em suas mãos para revidar. Mamãe. Emma sussurrou atrás dela, sua voz quebrada. Scarlett se virou e olhou para sua filha, para aquele pequeno rosto pálido de medo, para aqueles olhos azuis implorando para que ela fizesse algo. E naquele momento, algo dentro de Scarlett se acendeu. Não desespero, não rendição. Raiva. A raiva de uma mãe sem nada a perder. Ela examinou o banheiro, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seu olhar fixou-se no grande espelho na parede. Ela agarrou a borda e puxou. O espelho caiu e se estilhaçou no chão. Scarlett se abaixou, pegou o maior caco, afiado como uma lâmina. O vidro mordeu sua palma e o sangue jorrou, mas ela não sentiu dor. Ela só sentiu resolução. A porta de aço abriu-se. Um homem grande entrou, seu rosto meio coberto por uma máscara preta, uma arma na mão. Ele viu Scarlett parada em frente a Emma, o caco de espelho em sua mão, sangue escorrendo pelo seu braço, e ele riu, um sorriso de puro desprezo. O que você pensa que vai fazer com isso? Ele perguntou, levantando a arma e apontando-a diretamente para Scarlett. Ponha-a para baixo e afaste-se. Eu não tenho nada a ver com você. Eu só preciso da criança. Scarlett não se moveu. Ela ficou ali, o caco apertado, seu corpo a única parede entre o predador e sua filha. Ela sabia que não podia vencer. Um pedaço de vidro contra uma arma. Uma enfermeira sem teto contra um assassino profissional. Mas ela não se afastaria, mesmo que isso significasse morrer. Eu já disse. Sua voz ficou impaciente. Afaste-se. Não me faça fazer algo que eu não quero fazer. Scarlett o olhou diretamente nos olhos, sua voz tremendo, mas cada palavra clara. Se você quer minha filha, você terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. O intruso ergueu uma sobrancelha, surpreso com sua teimosia. Ele deu um passo mais perto, a arma ainda apontada para ela. Quem você pensa que é? Ele perguntou, seu tom plano e frio. O que você pensa que pode fazer? Scarlett respirou fundo. Em sua mente, os meses passados passaram como um filme em alta velocidade. Noites congelantes nas ruas, refeições que ela pulou para que Emma pudesse ter mais uma mordida. As vezes em que ela fingiu ser forte enquanto estava desmoronando por dentro. Cada sacrifício, cada lágrima, cada noite que ela ficou acordada preocupada com sua filha. Tudo isso levou a este momento. Eu sou a mãe desta criança, Scarlett disse, e sua voz não tremia mais. Isso é tudo que eu preciso ser. O intruso riu e avançou para arrancar Emma do canto. Ele não viu Scarlett como uma ameaça. Ele pensou que ela era apenas uma mulher fraca segurando um caco inútil de vidro. Esse foi seu último erro. No instante em que ele passou por ela, Scarlett não pensou. Ela não hesitou. Ela cravou o caco em sua garganta com toda a sua força, com toda a fúria de uma mãe protegendo seu filho. Ele gritou, girando para trás, a arma subindo. Mas Scarlett já estava sobre ele, lutando para tirar a arma. E naquele borrão violento, seu dedo encontrou o gatilho. Ela apertou. O tiro explodiu dentro do pequeno quarto, ensurdecedor. O intruso desabou no chão e não se moveu. Scarlett ficou ali, a arma fumegando em sua mão, todo o seu corpo tremendo. Ela olhou para o homem a seus pés, depois de volta para Emma, encolhida no canto. Você está bem? Ela perguntou.
sua voz rouca. Emma assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Scarlett sabia que, embora ela tivesse acabado de tirar uma vida, ela não se arrependia de forma alguma, porque foi a escolha de uma mãe. O tiro do banheiro congelou Marcus por uma fração de segundo. Seu coração pareceu parar. Não, não isso. Ele se virou, deixando o inimigo pressionando atrás dele, com apenas um pensamento em sua cabeça. Emma Scarlett. Ela se jogou para o banheiro, chutou a porta quebrada, e a visão à sua frente o atingiu como alívio e dor. Scarlett estava lá com a arma na mão, tremendo da cabeça aos pés, sangue do corte em sua palma pingando no chão. A seus pés jazia o corpo do intruso, e no canto Emma estava encolhida, olhos arregalados, olhando para a mãe com horror. Ela está bem? Marcus exalou. Voz rouca. Ela conseguiu, mas ele não teve tempo de sentir alívio por muito tempo. Passos atrás dele o lembraram que a luta não havia terminado. Ele se virou, arma em punho, enfrentando o último homem avançando pelo corredor. Um tiro, o homem caiu, e então silêncio. Silêncio tão repentino que Scarlett pensou ter ficado surda. Ela ficou ali, sem ousar se mover, sem ousar acreditar que havia acabado. Não até o uivo da sirene subir do lado de fora. Não até passos pesados trovejaram pelas escadas. Não até a voz familiar de Tony gritar da sala de estar. Chefe, reforços chegaram. Temos tudo sob controle. Marcus não respondeu. Ele entrou no banheiro e gentilmente tirou a arma da mão de Scarlett. Ela olhou para ele, seus olhos azuis vazios, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Eu matei alguém, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu matei um homem. Você salvou sua filha. Marcus disse, seu tom gentil, mas firme. Você fez a coisa certa. Scarlett olhou para a mão dela, a mão ainda manchada de sangue, a mão que acabara de puxar um gatilho. Então ela olhou para Emma, ainda encolhida no canto, e algo dentro dela se quebrou. Ela chorou. Não as lágrimas silenciosas de antes, mas o choro soluçante e quebrado de uma mulher que havia suportado demais. Um choro de medo, de libertação, de exaustão. Marcus deu um passo à frente e a envolveu em seus braços. Ele não disse uma palavra. Ele apenas a deixou chorar, a deixou derramar tudo o que ela vinha segurando. Emma se levantou, correu para eles e se enfiou entre os dois adultos, seus pequenos braços envolvendo tanto sua mãe quanto Marcus ao mesmo tempo. Os três ficaram ali no banheiro em ruínas, cercados pelo cheiro de pólvora e sangue, abraçando-se como se fosse a única coisa que os impedia de desmoronar. Lá fora, o amanhecer estava surgindo. A primeira luz do novo dia escorregou pela janela estilhaçada e caiu sobre o apartamento destruído. Tony apareceu na porta do banheiro, seu ombro ainda rudemente enfaixado, seu rosto cansado, mas carregando boas notícias. Nós pegamos Victor, ele relatou. Ele estava no carro de comando lá fora, esperando por atualizações. Nossos homens o derrubaram. Marcus levantou a cabeça e olhou para Tony. Seu olhar não era mais frio. Naqueles olhos cinzentos havia alívio, gratidão, algo que Tony nunca havia visto em seu chefe em 20 anos. Lade com ele do nosso jeito, Marcus disse, sua voz exausta. Mas não hoje. Hoje eu preciso estar com elas. Tony assentiu, recuou e fechou a porta. Marcus olhou para Scarlett e Emma em seus braços. Scarlett havia parado de chorar, sua cabeça repousando contra seu peito, sua respiração gradualmente se normalizando. Emma havia adormecido, exausta após o terror da noite, rastros de lágrimas ainda em seu rosto. E Marcus, o mais poderoso chefe da máfia em Boston, o homem que não havia chorado em 12 anos, sentiu lágrimas quentes rolando por suas bochechas. Ele não estava chorando de dor. Ele não estava chorando de medo. Ele estava chorando porque pela primeira vez em sua vida, ele tinha algo que valia a pena proteger. E ele não falhou. Ele chorou por Isabela, por Sofia,
por todas as perdas que ele havia carregado por mais de uma década. Ele chorou porque Scarlett havia confiado nele, porque Emma o havia chamado de tio Marcos, porque eles haviam atravessado o inferno e sobrevivido. Ele o segurou mais apertado, deixou as lágrimas caírem livremente e sussurrou uma promessa que só o amanhecer podia ouvir. Eu nunca deixarei ninguém machucar vocês novamente, não importa o custo. 6 meses se passaram como um sonho do qual Scarlett não tinha mais medo de acordar. Depois daquela noite horrível, Marcos mudou ela e Emma para uma nova casa em um tranquilo subúrbio de Boston, com uma cerca branca, um quintal sombreado por árvores e canto de pássaros todas as manhãs. Não mais um apartamento marcado por balas e sangue. Não mais memórias de tiros na noite. Apenas paz. O tipo de paz que Scarlett acreditava que nunca experimentaria. Ela voltou a trabalhar como enfermeira em uma pequena clínica, a 15 minutos da casa. Marcos a ajudou a restaurar suas credenciais, a resolver os problemas legais da dívida que Ryan havia deixado para trás, e abriu a porta para ela entrar em uma nova vida. Em seu primeiro dia de volta ao trabalho, Scarlett parou em frente ao espelho. Olhou para o uniforme familiar de enfermeira e chorou. Não porque estivesse triste, mas porque percebeu que ainda era ela mesma. Ainda Scarlett Morgan, a mulher que queria curar e ajudar outras pessoas. 8 meses de falta de moradia não haviam tirado isso. A noite de terror não havia tirado isso. Ela ainda estava aqui, mais forte do que nunca. Emma começou a estudar em uma escola primária perto de sua casa. No primeiro dia, ela se agarrou à mão da mãe no portão da escola, olhos azuis ansiosos, enquanto observava crianças desconhecidas correndo e brincando pelo pátio. Mas depois de apenas uma semana, Emma tinha amigos. Ela trazia para casa pequenos desenhos bagunçados e contava histórias sobre sua gentil professora, sobre Lily, que sentava ao lado dela e sempre lhe emprestava lápis de cor, sobre almoços na cantina e a pizza que ela mais amava. Scarlett a ouvia todas as noites, e ela percebeu que essas eram as coisas mais simples que ela havia sonhado para sua filha durante aqueles 8 meses nas ruas. Uma escola, amigos, uma infância normal. Marcos as visitava todos os fins de semana. Ele trazia doces da padaria Rossetti, novos livros para Emma e às vezes flores para Scarlett. Eles jantavam juntos, conversavam sobre coisas comuns, riam como uma família de verdade. Scarlett não sabia como chamar o que existia entre ela e Marcos. Não era amor, pelo menos ainda não. Mas também não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, um fio invisível conectando duas pessoas que haviam atravessado o inferno juntas. Mas o que deixou Scarlett mais feliz não foi sua nova vida. Foi a notícia que Marcos trouxe uma noite no mês passado. Ele sentou-se à sua frente na sala de estar, seu rosto carregando uma emoção que ela raramente via. Encontrei Sofia, ele disse, sua voz rouca. Minha sobrinha, eu a encontrei. Scarlett o encarou, seu coração disparado. Onde ela está? Como ela está? Marcos sorriu. Um sorriso raro com lágrimas nos olhos. Sofia tem 19 anos agora. Ela é estudante do 2º ano da faculdade com especialização em psicologia. Ela mora na Califórnia. Uma boa família a adotou quando ela tinha 10 anos. Ela é saudável, inteligente e bonita, assim como Isabela. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Eu a contatei. No início ela não queria me encontrar. Ela sabe quem eu sou, o que eu faço. Ela estava com medo, mas então concordou em falar ao telefone. Nós conversamos por 3 horas. Ela me contou sobre sua mãe, sobre as poucas memórias que ela ainda tem. E ela disse que pensaria em me encontrar. Scarlett estendeu a mão para Marcos, seus olhos ardendo. Isso é um começo maravilhoso. Marcos assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. 12 anos. 12 anos eu a procurei. E finalmente ouvi sua voz. Finalmente, eu sei que ela está bem. Quer ela me perdoe ou não, quer ela queira me ver ou não,
Só saber que ela está feliz é suficiente. Scarlett olhou para o homem à sua frente. O poderoso chefe da máfia chorando como uma criança porque ele havia encontrado sua sobrinha. E ela percebeu que este era o verdadeiro Marcus Valenti, não a figura impiedosa nas notícias, não o chefe frio que a cidade inteira temia, mas um homem que havia carregado uma ferida por mais de uma década e que estava finalmente começando a se curar. Um ano depois daquele dia fatídico na padaria, Scarlett empurrou a porta familiar da padaria de Rossetti, o pequeno sino tilintando como uma boas-vindas. Emma correu primeiro, cabelo loiro amarrado no alto com uma fita rosa novinha, tênis brancos limpos batendo um ritmo no chão de madeira. Ela não era mais a menina com os sapatos gastos e os olhos tristes de um ano atrás. Agora Emma tinha 8 anos, saudável, feliz e ansiosamente olhando para a vitrine de bolos como se ela contivesse um universo mágico inteiro. Marcus entrou por último, sua mão repousando levemente nas costas de Scarlett. Ele vestia uma camisa azul escura, sem terno, nenhuma da presença intimidante de um chefe da máfia. Apenas um homem sorrindo enquanto observava uma menina loira apontar para cada bolo e fazer uma dúzia de perguntas. A padaria ainda parecia a mesma. O aroma quente de açúcar ainda pairava no ar. O forno ainda zumbia nos fundos. Mas algo era diferente. Brittany, a funcionária do ano passado, havia saído há muito tempo. Atrás do balcão, agora estava uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, cumprimentando-os como convidados de honra. Eles escolheram a mesa no canto, o mesmo lugar onde Marcus havia se sentado um ano antes, quando os viu pela primeira vez. O bolo de aniversário foi trazido, camadas de glacê rosa com borboletas de açúcar. Exatamente como o bolo do ano passado, mas desta vez havia 8 velas brilhando no topo. Emma sentou-se entre Scarlett e Marcus, olhos azuis brilhando com a luz das velas. Rosa sentou-se em frente a eles, um lenço já em sua mão, pronta para enxugar as lágrimas. Tony estava no canto como de costume, mas havia um sorriso raro em sua boca. E ao lado de Tony, uma jovem com cabelo escuro observava a cena com emoção no rosto. Sofia, a sobrinha de Marcus, havia voado da Califórnia para comparecer ao aniversário de Emma. Ela havia conhecido Marcus pela primeira vez há 2 meses, e embora o relacionamento deles ainda estivesse se recuperando lentamente, ela havia concordado em fazer parte desta nova família. "Tudo bem, querida", Scarlett disse gentilmente. "Apague as velas e faça um desejo realmente especial." Emma fechou os olhos e apertou as mãos contra o peito. Ela manteve essa pose por alguns segundos. Então abriu os olhos e balançou a cabeça. "Eu não preciso desejar nada", Emma disse, sua voz clara carregando-se pela padaria. "Todos os meus desejos já se realizaram." Scarlett sentiu lágrimas subirem. Ela se lembrou de um ano atrás, parada no caixa com a cabeça baixa, pedindo um bolo que estava prestes a expirar para sua filha. Ela se lembrou da humilhação, do desespero, da impotência de uma mãe que não conseguia dar à sua filha nem mesmo uma simples celebração de aniversário. E agora sua filha estava sentada ali, dizendo que todos os seus desejos tinham se tornado realidade. Emma respirou fundo e apagou todas as 8 velas. Todos aplaudiram. Rosa chorou. Sofia sorriu. E Marcus olhou para a menina com os olhos vermelhos, com o amor de um pai que ele nunca acreditou que se tornaria. Emma se levantou e envolveu os braços em volta do pescoço de Scarlett. Depois puxou Marcus para seu pequeno abraço também. Ela o segurou apertado, sua cabeça repousando no ombro da mãe, sua mão apertando a camisa de Marcus. "Eu amo minha família", Emma sussurrou. "Obrigada, mamãe, por sempre me proteger. Obrigada, tio Marcus, por nos dar um lar. Eu sou a criança mais feliz do mundo." Marcus os segurou perto e não falou, deixando suas lágrimas caírem silenciosamente. Ele pensou em Isabela, a irmã que ele havia perdido. Ele pensou em Sofia, a sobrinha que ele havia encontrado novamente.
E ele pensou em Scarlett e Emma, duas pessoas que haviam entrado em sua vida 1 ano atrás e mudado tudo. Ele havia procurado por redenção por 12 anos e finalmente a encontrou. Não no poder ou no dinheiro, mas no riso de uma menina de 8 anos, nos olhos de uma mulher com cabelo castanho avermelhado, em um bolo de aniversário com 8 velas em uma pequena padaria em South Boston. Às vezes, as melhores coisas da vida começam nos momentos mais desesperadores. Uma mãe pedindo um bolo vencido para sua filha. Um chefe da máfia carregando uma ferida que não havia cicatrizado por 12 anos. Uma menina de 7 anos com tênis gastos e um desejo simples. Eles se encontraram naquela pequena padaria. E eles se salvaram. Não com dinheiro, não com poder, mas com a coisa mais simples, forte e preciosa deste mundo: amor. Esta história nos lembra que mesmo quando a vida nos empurra para um beco sem saída, quando pensamos que perdemos tudo, ainda há esperança. Ainda existem corações gentis dispostos a ajudar, e às vezes milagres vêm dos lugares que menos esperamos. Se esta história o comoveu, por favor, clique no botão curtir para apoiar nosso canal. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama para espalhar a mensagem de amor e esperança. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder histórias emocionantes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Fez você pensar em algo na vida real? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Nós realmente adoraríamos ouvir o que está em seu coração. Obrigado por ficar até o final da história, desejando a você e sua família boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de amor e paz. Adeus e nos vemos no próximo.